Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Rosane Cordeiro, sou professora da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e trabalharei com vocês o conteúdo de língua portuguesa. Este ano teremos mais essa ferramenta, que certamente contribuirá e complementará seu aprendizado. Começaremos relembrando alguns conceitos básicos do esquema da comunicação, das funções da linguagem, passaremos pelas variações e variedades do texto, dentre outros pontos, para que você possa fazer as escolhas adequadas a cada situação linguística. Então, vamos lá? O que ou quais elementos são necessários para que haja comunicação? Será que bastam emissor e receptor para que haja comunicação? Você seria capaz de entender uma mensagem em língua estrangeira, por exemplo? Será que o canal que você está utilizando é eficiente? Para que haja efetivamente a comunicação, é necessário que todos esses elementos se combinem a partir de um referente ou contexto. Então, podemos concluir que só existirá comunicação quando o emissor for capaz de decodificar a mensagem proferida pelo emissor. A cada um dos elementos de comunicação associa-se uma função da linguagem. Ligada ao emissor, por exemplo, nós temos a função emotiva, aquela que apresenta o pensamento e as emoções de quem fala. A função conativa ou apelativa estará focada no receptor, com o objetivo de atingir o destinatário, para envolvê-lo, e para isso utiliza-se os verbos do imperativo. Com foco na mensagem, no como e no que é dito, temos a função poética e sua linguagem figurada. Agora, se falarmos no sistema de sinais ou código utilizado para o envio dessa mensagem, estaremos falando da função metalinguística. O referente ou contexto está ligado à função referencial, na qual predomina a informação, o sentido denotativo. E, por último, mas não menos importante, temos a função fática, aquela que testará o canal utilizado. Agora que já relembramos os elementos da comunicação e as funções da linguagem, precisamos falar de conotação e denotação. No bloco anterior, disse que na função poética predomina a linguagem figurada. Mas você é capaz de reconhecer um texto em sentido figurado? Então, vamos lá. Quando escrevemos um texto que tem como o objetivo passar uma informação, por exemplo, precisamos ser diretos e claros, usar palavras e expressões no seu sentido real. Isso significa no sentido denotativo. Mas, em contrapartida, quando ouvimos uma música, lemos um poema, um romance, precisamos deixar a mente viajar, fazer interpretações, pois o texto se utiliza de figuras de linguagem, como metáforas e antíteses, para passar suas ideias e sentimentos, numa linguagem figurada, ou seja, sentido conotativo. Então, podemos concluir que denotação é sentido real, aquela definição primeira que aparece nos dicionários de sinônimo. E conotação, sentido figurado. Para exemplificar, podemos citar algumas expressões corriqueiras como enfiar o pé na jaca, que, se interpretada ao pé da letra, significa que alguém caminhando e pisa numa jaca que está no seu caminho. Este seria o sentido denotativo. Porém, essa expressão é muito mais utilizada em um sentido conotativo, ou seja, figurado, que significa o quê? Que alguém fez uma besteira. Já falamos de sentido real e figurado.
e das funções da linguagem. Agora, chegou a hora de associarmos a eles o uso do texto literário e não literário. O que definirá se um texto é literário ou não é o seu objetivo e o modo como é construído. Se o objetivo do texto for transmitir conteúdos, como um livro didático, por exemplo, a linguagem deverá ser objetiva e impessoal, com interpretação única. No entanto, se apresentar linguagem recheada de recursos expressivos, carregada de emoções e valores, dando margem a mais de uma interpretação, estaremos diante de um texto literário. Quando falamos em texto literário, precisamos falar também em gêneros literários, que, de acordo com Aristóteles, dividem-se em 3: lírico, épico e dramático. No gênero lírico, há a predominância da função emotiva da linguagem, na qual o eu lírico exprime suas ideias e emoções. Já o gênero épico caracteriza-se pela presença de um narrador em terceira pessoa que conta histórias longas de um povo ou uma nação com seus fatos históricos e heróicos. O gênero dramático, diferente do que geralmente se pensa, não está relacionado aos dramalhões, caracterizados por grandes sofrimentos e muitas lágrimas. Trata-se de textos escritos para serem encenados nos palcos. É construído por diálogos entre personagens. Quando falamos em literatura, não podemos deixar de ressaltar a presença do indígena, desde os primórdios da literatura brasileira até os dias atuais, começando pela literatura de catequese e de informação, que falavam do contato com os nativos da terra recém-descoberta e de seu processo de catequização, passando pelo romantismo de José de Alencar, em que os índios são apresentados como heróis idealizados, pela poesia Pau-Brasil de Oswald de Andrade, até os dias atuais, com a tentativa de divulgação e valorização da cultura indígena amplamente sufocada e descaracterizada durante tantos anos. Você lê com facilidade romances do século XVIII? Não? Sabe por quê? Se compararmos os textos de diferentes épocas, assim como as particularidades linguísticas de moradores de diferentes estados, perceberemos que cada grupo possui uma forma particular de falar, relacionada ao seu tempo, à sua história de vida, ao local de trabalho, onde mora, dentre tantas outras variedades. Isso significa que nossa forma de falar é diretamente influenciada por diversos fatores que determinam a grande variação linguística existente no nosso país. Então, pessoal, hoje nós passeamos pela língua e pela literatura. Relembramos os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Aprendemos a utilizar expressões no sentido real e figurado. E terminamos por reconhecer as variações linguísticas. Na literatura, estudamos as características do texto literário e não literário, os gêneros literários básicos e a presença do indígena na literatura brasileira. Espero que tenham aproveitado. Um abraço e até a próxima aula!